Graças a Deus. Olá, queridos, tudo bom? Estamos mais uma vez com você nesta quarta-feira, trazendo o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. E esta semana nós estamos falando sobre batalha espiritual. A batalha que começa na nossa mente, a batalha espiritual, querido, que estamos aí para vencer o inimigo. Deus não te criou para você viver derrotado. E Deus não quer que você viva derrotado. Você como igreja, Deus disse, esta é a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Quer dizer, você é que vai se projetar e vencer o inferno. Mas para isso nós temos que nos preparar. E nós estamos preparando o quê? Isso que eu estou ensinando, dando um estudo aqui sobre vitória, sobre batalha espiritual. Para fazer esse programa comigo, hoje tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos, obrigado, amigos. E a gente tem estudado aqui a Bíblia e a gente só vê que batalha espiritual não é demônio manifestar, não é demônio fazer show. Batalha espiritual não é demônio andar de joelho. Batalha espiritual é você permanecer na fé. Batalha espiritual é você, depois de ter aquilo que Paulo disse no livro dos Efésios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz: depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, querido, batalha espiritual a nosso favor é permanecer inabalável. Amém. Olha só, queridos, então vamos estar aí com você. E pega a sua Bíblia, caneta e papel. Vamos ao seguinte, vamos pedir um intervalo e vamos voltar estudando sobre isso, sobre ter vitória na batalha espiritual. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, estamos de volta. E o texto base que nós lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz: porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século, e contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Quer dizer, é contra principados, segundo, contra potestade, terceiro, contra dominadores tenebrosos desse século, 3 classes demoníacas, e o quarto, contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Nós temos uma luta contra 4 bases: a liderança e contra seus servos. 4 hierarquias. 4 hierarquias, né? Aí o versículo 3 diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais, capazes de resistir o dia mal, tendo vencido tudo, permanecer firme. Quer dizer, você precisa tomar a armadura de Deus. E onde é que você encontra a armadura de Deus? Como é que você toma a armadura de Deus? Através da Bíblia, da palavra sagrada. Vamos ler aqui a Bíblia, para quê? Para você possa se armar de Deus. Mas essa armadura é para quê? Para vencer as hostes espirituais. Porque o dia mal vem sobre todo cristão. Mas nesse dia mal você está pronto para vencer. Você está armado para vencer. Olha só, e nós falamos, querido, que Satanás tem acesso à mente humana. Ele trabalha na mente humana. Como é que ele tem acesso à mente humana? Pelos olhos e pelo ouvido. Pega em 2 Samuel, no capítulo 11, e no versículo 2. 2 Samuel, capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 2. Quer dizer, vamos ler o quê? Vamos ler uma história muito conhecida. É sobre um homem que era segundo o coração de Deus. 11 e o versículo 2. Um homem que era segundo o coração de Deus. Quer dizer, ele foi com Deus e Deus deu tudo para ele. Só que ele estava em guerra. E lá na guerra disseram para ele: volta para cá. Primeira coisa que nós temos que entender, primeira coisa que eu quero que você entenda: nós estamos em guerra. Se você entender essa base, se você entender isso, Satanás não vai te pegar desprevenido.
Por quê? Porque a grande chance de você vencer uma guerra é quando você pega o seu adversário desprevenido. Foi assim que aconteceu na Guerra dos 6 Dias. Eles queriam vencer Israel. O que eles fizeram? Eles invadiram Israel num feriado. Para quê? Para pegar eles desprevenidos. Hoje, se você for Israel, se você tiver a oportunidade de Israel, ou se você já esteve em Israel, é muito comum você ver nos pontos de ônibus, ou você vê lá nos passeios que você vai. Não é o exército, não é a pessoa que está... É o exército, mas eles não estão no serviço naquele momento, ou no ponto de ônibus. Eles estão indo para casa, ou eles estão passeando indo para casa. Eles levam a sua arma, é diferente do Brasil. Então você vê jovens de 17, 18 anos, jovens, para até pequeno carro, mas qual é o tamanho dele? Eles vão com aquela arma para casa. E o guia que estava conosco, era um guia que trabalhou, ele lutou na Guerra dos 6 Dias. E a Guerra dos 6 Dias foi nos anos 60. E a gente perguntou para ele, por que isso? Ele disse, para que não nos pegue mais desprevenido. Olha só. Então o jovem ele vai com aquela arma para sua casa. Se aconteceu, ele já está com a arma pronta. Se acontecer uma arma, ele já sai lá da casa armado, já pronto para cima dele, já sai de lá pronto para defender Israel. Porque ele trabalha, ele fica 3 anos e aquela função é diferente. Então quando ele está livre, ele está com a arma. Por quê? Porque ele sabe que a qualquer momento ele pode sofrer um ataque. Por que eu estou falando disso? Estou falando para o cristão. Primeira coisa, nós temos que entender que nós estamos em guerra. Então, se você está em guerra, a qualquer momento o inimigo vai te atacar. E ele quer te atacar aonde? No momento que você não espera. No momento que você está desprevenido. A pessoa está desprevenida. Está desprevenido, está tranquilo. Não, aconteceu agora. Não. Aí o inimigo vem e ataca. Por quê? Porque você está com a sua guarda baixa. E isso que aconteceu com Davi. Davi, o povo estava em guerra. E ele estava em guerra. Aí o povo mandou ele para casa. E ele não teve mais a consciência de quem estava em guerra. Aí ele ficou em casa. O que aconteceu? Olha só, lê 11, capítulo 2. Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde... O 2 agora. Isso é. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Só o 2. Terminou? Terminei. Só o 2. Pois não, vamos ler os outros. Ele... Tá. Então, veja bem. Davi, ele não foi para a guerra. Então, ele estava consciente. Aí ele levantou-se. Aí aconteceu o quê? Ele viu com seus olhos uma mulher. Lembra que o inimigo... Foi pego pelos olhos. Foi pego pelos olhos. Porque o pecado, ele vem trair pelos olhos. Aí ele viu uma mulher e se agradou dela. E continuou olhando e viu que ela bonita. Naquele tempo, até hoje, como é que fazia? A mulher, quando ela terminava o seu período menstrual, ela se purificava. E Betseba estava tomando banho de purificação. Tinha terminado o seu período. Sim. E veja bem, que quando ele manteve relação com ela, ela engravidou. Então levou aí, provavelmente, uns 10 dias depois, para ela ficar no momento infértil. Quer dizer, era uma coisa normal, né? É. A mulher fazer esse trabalho de purificação. Não quer dizer que ela era pombagira, que ela era... Você já deve ter ouvido isso por aí. Por que ela estava tomando banho ali? Você deve já ter ouvido pastores condenando Betseba. Mas não era. Ela estava cumprindo a lei. Ela estava cumprindo a lei. Entendeu? E ela não esperava que Davi estivesse ali. Porque o que ela esperava? Esperava que Davi estivesse na guerra. Não é isso? Então, quer dizer, ela estava se purificando. E aí ele viu, lembra-se, que o pecado ele vem pelos olhos. Aí ele começa, ele quer chegar na tua mente. O inimigo ele quer chegar, ele para ter acesso, ele vai chegar na tua mente. E para chegar na sua mente, ele vai entrar pelos olhos ou pelo ouvido. Então, ela chegou e ele viu. Aí ele começou a atrair. Começou a atrair e começou a olhar. E começou a ver que ela era bonita. Aí já começou a trabalhar mais. E começou a desejá-la. Porque o pecado ele é apresentado aos seus olhos, ele vai mostrando que ele é agradável, e você começa a desejar o pecado. Então, lembre-se que você não pode, cuida com o que você está vendo. Eu prego muito sobre isso, e falo muito sobre isso, tanto na rádio, na televisão, como no altar da igreja. Cristão que é cristão, querido, crente que é crente, não vê novela. Vou repetir. Cristão que é cristão não vê essas porcarias dessa novela.
Muitas vezes você reclama da novela que passa na Rede Globo, mas uma pesquisa, pastor Carlos Leite, que 40% da audiência da novela são de um povo cristão, que se diz cristão. Terrível. Aí você reclama que há cenas de homossexualismo. Mas você está vendo aquela porcaria. E você está vendo com o quê? Com os seus olhos. E você está emprestando os seus olhos para ver aquelas porcarias, para ver filmes impróprios. O que você está olhando na internet? Você está emprestando os seus olhos. E através dos seus olhos, ele vem trabalhar na sua mente. E quando ele vem nos olhos, ele trabalha na mente, acontece o pecado. Consuma o pecado. Né? Então, cuide, não empreste os seus olhos para o inimigo. Cuide, querido, do que você está vendo. É através dos olhos e através do ouvido. Então, primeiro, ele emprestou foi os olhos. Poderia ter emprestado. Eva, para pecar, primeiro emprestou os ouvidos. Aí com os ouvidos, depois ela emprestou os olhos. Davi não, emprestou os olhos, depois é que ele vai emprestar os ouvidos. Mas isso, todos, emprestando os olhos, emprestando o ouvido, a consequência o que é? É o pecado. E o pecado, ele gera a morte. Aí você morre espiritualmente, você morre o seu ministério, morre tanta coisa. Por quê? Porque você não tem consciência que você está em guerra. Você perde o prazer de ir no culto, adorar a Deus. Você perde tudo isso, perde o prazer de adorar a Deus. Você não ora mais como você orava antes. Quer dizer, você perde aquele momento de comunhão que você tinha com Deus quando você é atraído pelo pecado, né? Porque o pecado, ele age antes de ser consumado. Você tem que se preocupar daquele momento que ele age através dos olhos e através dos sentimentos, desejos. É aí que você tem que dar basta. É aí que você tem que dizer não, porque aí você vence. Porque se deixar, ele derruba. Quando você olha, ele tornou-se atrativo. Você olhou, ele tornou-se atrativo. Aí atraiu. Aí você vai começar a errar. Aí você vai começar a pecar. Quer dizer, então nós temos que entender essa batalha espiritual que age no meio do cristão. Primeiro, quando nós entendemos o princípio. O princípio o quê? É que nós estamos em guerra. A nossa guerra é constante. Então você nunca baixe a guarda. Você nunca baixa a guarda. Você tem que saber que nós estamos em guerra. É em guerra, é no trabalho, é em guerra, é em casa, é em guerra, é em qualquer lugar. Lembra-se que a nossa guerra é contra Satanás. Mas Satanás usa as pessoas para conseguir o seu ato. Ele vai usar as pessoas. A sua guerra não é contra o filho drogado. É contra Satanás que joga ele nas drogas. Você tem que entender o quê? Mas nós estamos em guerra. A cada momento, se você entender isso, você entender que nós estamos em guerra. E a guerra é o seguinte, a consequência da guerra é a morte. Não adianta, e não tem como fazer, vou fazer uma aliança com o nosso inimigo, vou fazer um período de trégua. Ele vai te enganar. Porque ele é o pai da mentira. Tudo o que ele te disser, e se você entender que você está em guerra, você entender a essência, tudo que ele disser é mentira. Tem gente que tem medo de falar de Satanás porque tem medo do inimigo. Querido, a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco Aleluia. do que aquele que está no mundo. Você não pode ter medo, por quê? Porque você vai vencê-lo, você foi eleito para vencê-lo, você já foi designado para vencê-lo. Quer dizer, você já foi designado para vencê-lo. O que falta é você confiar em Deus e saber que você está em guerra. E como diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Querido, nessa luta contra o pecado, contra o diabo, nós já em Cristo o derrotamos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, o pecado foi derrotado, querido. Pense nisso. Olha só, então, querido, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, estamos falando em 2 Samuel, no capítulo 11 e no versículo 2. Nós estamos chegando, vamos pedir um intervalo, estamos chegando no momento aqui, vamos ao intervalo, que nós voltamos já para falar mais sobre esse assunto. Querido, fique conosco, pega a Bíblia, vamos estudar. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo
e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos falando sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Falamos de Davi, lemos o versículo no começo, o versículo 2, quer dizer, ele trabalha na mente, olha só. E aconteceu que, levantando Davi da sua cama, na hora da tarde, ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou do terraço uma mulher que estava no banho, qual era muito formosa, quer dizer, ele emprestou os olhos para o inimigo, né? Olha só, e lembra-se que ele trabalha nos olhos e no ouvido. Eva emprestou o ouvido, depois os olhos. Davi emprestou os olhos, agora o ouvido, versículo 3, pastor. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu. Olha só, então Davi mandou, ele era um guerreiro de elite, quer dizer, Urias era um dos homens renomados. Davi o significava que ele era um guerreiro de elite. Quer ler? Lê lá o versículo, o capítulo 23, o 23 de 2 Samuel? 39. Em 39, quer dizer, quando ele emprestou a vida a ele, viu a mulher e foi tentar ver quem era a mulher. Aí, dando sequência ao seu pecado, aí enviou-lhe Davi perguntar por aquela mulher. Eles disseram, aquela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Olha só. Aqui está a relação, do versículo 8 ao 39, está a relação dos valentes de Davi. E Urias era um deles. Urias, heteu, ao todo 37. Urias era um do homem time. De confiança de Davi. Rapaz. Aí, ele pegou um homem de confiança dele. Que dor. Por isso que ela... Veja só, que ele era um... Por quê? Porque Davi era um rei e lembra-se que todo mundo quer matar quem? O rei. Meu Deus. Quando quiser dominar, vem matar o rei. Então ele pegou os homens, os 40... É 40? 30? Sim. Ele pegou os 40 valentes de Davi e botou morando perto dele, porque se precisasse de uma guerra, invadisse Jerusalém para uma guerra, já estava perto dele, Davi já saía com os 40 ali perto dele, porque eles estavam em guerra. Aí, quando ele cobiçou a mulher de um homem que estava disposto a dar a vida por ele. Rapaz. Por quê? Porque o pecado você perde a consciência. No pecado você perde a consciência cega. Foi grave isso aqui. Quando você empresta os olhos para o inimigo, você fica cego. Ele cegou. Aí agora ele emprestou o ouvido. E disseram, aquela ali é mulher do Urias, um dos teus valentes, o heteu. O Urias, o heteu, não tem? Homem de confiança, ela é a mulher dele. Aí o que ele fez? 4. Aí ele foi seduzir a mulher. Por quê? Porque se ele não tivesse olhado, se ele não tivesse ouvido, ele não teria seduzido. Então, querido, cuide que Satanás ele trabalha na nossa mente. Para ele trabalhar na nossa mente, ele precisa dos olhos e do ouvido. Olha só o que diz, pastor, no versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia. Voltou para a sua casa. Aí depois, Olha só, lê lá em Levítico, quando nós falamos aí, nós lemos aí, Levítico capítulo 15, versículo 18. Quando é que... 15 e 18. Para você entender que a lei mandava fazer isso. Levítico era a lei, Moisés está na lei. O livro da lei, Levítico, livro de lei, Levítico 15 e 18. Quando você ouve que ela estava se purificando, lá, quando a Betseba, quando ela estava dando banho, o que ela estava fazendo? Levítico capítulo 15 e versículo 18, pastor. Se um homem coabitar com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver, eu acho que é o 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se esse for o fluxo costumado de seu corpo, estará 7 dias na sua
menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, Aí depois disso ela vai se purificar, tomar um banho de purificação, quer dizer, então ela se purificou, né? Os 12 aqui sabendo purificar da sua imundície. Então, querido, veja bem, aí Davi foi e cometeu o pecado. Mas como é que ele cometeu o pecado? Como é que ele chegou a essa consciência? Se você for entender toda a relação de que não era uma mulher qualquer, era a mulher do homem de confiança de Davi. Quer dizer, mas como é que ele fez? Primeira coisa, ele deixou de entender que ele estava em guerra. Ficou em casa, deixou de entender. Todo mundo em guerra, ele deixou de entender que ele estava em guerra. Quando Deus vai repreender Davi, quando ele usa Natã para repreender Davi, se você for ler o texto, Deus repreendendo ele, ele diz: eu não te dei tudo, tu não tinhas tudo, eu não te dei tudo. E se eu tivesse pedido mais, assim eu te daria. Por que você fez isso? Quer dizer, e a mesma coisa cabe para nós, querido. Deus não nos deu tudo. Querido, Deus deu tudo. Deus quer de nós o nosso tudo. Deus quer de nós o nosso tudo. E quando Deus quer de nós o nosso tudo? Porque Ele nos deu tudo. Muitas pessoas dizem que Deus quer o meu patrimônio, Deus quer isso. Não, Deus não quer o meu patrimônio. Deus quer a minha vida. Porque quando Ele me tem, Ele tem tudo que é meu. É isso que nós temos. Como cantou numa música a Ludmila Ferber, a pastora, né? Ela disse que a quebra de aliança é a raiz da ingratidão. E essa verdade é bíblica porque se relaciona a essa palavra. Quando Deus disse para Davi: te dei tudo, e por que você foi fazer isso, né? Por que você foi agir dessa forma? Então Deus, querido, a pior desgraça que tem na comunhão nossa com Deus é a ingratidão. Aí muitas pessoas dizem: mas ou qualquer pecado que você diz, eu não pude suportar, foi maior que eu. Mentira. Não é verdade. Não é verdade. Pastor Carlos Leite, eu quero que o senhor abra a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Você tem que lembrar disso. Você lembra disso e você vai conversar com Deus. Quando você orar, você usa a palavra de Deus para orar com Deus. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, pastor Carlos Leite. Vamos lá então. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Preste atenção nessa palavra. Opa, peraí que eu abri errado aqui. 2 Coríntios. Abri em primeira, né? Não é a segunda, é a primeira. Vamos lá, 1 Coríntios 10, versículo 13. Está aqui já, está na mão. Vamos lá então. 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Olha só. Não veio sobre vós tentação que não seja humana. Quer dizer, não vai vir sobre você tentação que outras pessoas já não passaram por isso, ou não foram tentadas da mesma forma. Quer dizer, toda tentação e vai vir, a Bíblia diz que não vai vir. Vai vir, nós somos tentados porque o inimigo está ali para isso. Olha só, mas Deus é fiel. Abre em Romanos capítulo 8, versículo 2. Mas Deus é fiel, que não vos deixará ser tentado, mas que possa suportar. Então, diz, não, eu não tive força. Não, não é verdade. Se veio sobre você, Deus é fiel. Você pode suportar aquilo. O que diz Romanos capítulo 8, versículo 2? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ela te livra. Quem te livra é o Espírito Santo. Se você está passando por luta, lembre-se do Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar, querido, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade. Quem te ajuda? Ela te livra. É o Espírito Santo. Volto a dizer, nós estamos falando sobre isso. Falamos agora ontem sobre isso. Quer dizer, você precisa ter intimidade com Deus. Conhecer Deus, conhecer. E como é que você vai fazer? Estando com o Espírito Santo de Deus através de você. Pega Efésios capítulo 6. Não, mas nós já lemos aqui do 10. Não, deixa aqui, ó. Antes, com a tentação, também dará escape
para que possa suportar. Sim. Deus, quer dizer, então, eles vão dizer que você é tentado, você não pode suportar. Não, não é verdade. Deus permitiu que a tentação venha. Ninguém é tentado por Deus, Deus permite. Porque o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto para ele ser tentado. Deus permite. Mas a tentação jamais é maior do que você pode suportar. Então, se vem que você pode suportar. Agora, não entregue-se à tentação. Não entregue-se. Claro que o pecado vai mostrar que é agradável. Claro que o pecado vai mostrar que é bom. Ele é agradável aos olhos. Ele vai mostrar isso. Mas a consequência é a morte. A consequência do pecado. Ô pastor, quando Jesus falou para os discípulos, né? E eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador, ele age para ti, inclusive, não é só para enxugar suas lágrimas, não é só para te dar um afago, te dar um carinho, te fortalecer. Mas o Espírito Consolador, ele também te livra do pecado. O Espírito Consolador, ele está aí na igreja, ele tem que ser na igreja adorado, buscado e crido, porque é ele que nos livra do pecado. Na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo disse o quê? Livrai-nos do mal, né? Livrai-nos do mal. Não nos deixe cair Pastor, na hora da tentação, mas nos livrai-nos do mal. Estamos chegando ao final. Obrigado. Puxa vida. Tá bom o programa, né? Graças a Deus. Vamos falar com Deus, queridos. Espírito Santo de Deus, a verdade é que nós somos falhos, somos pecadores, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir o pecado, para destruir as obras do diabo. E todos os irmãos que estão agora, Pai, nos assistindo pela TV, nos ouvindo em alguma emissora de rádio, que o Teu Espírito venha livrá-los do mal, livrá-los na tentação que eles estão sofrendo nesse momento. Há maridos que querem abandonar as esposas, há esposas que querem são até aconselhadas por amigas de abandonar a família. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito venha preservar essa família na luz, que o Teu Espírito venha preservar esse filho, preservar essa filha e abençoando a família, abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos amanhã, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus assim permitir.